Para mais um episódio do Luca Moreira Entrevista. Então, como sempre, se você está entrando aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou ouvindo a gente no podcast, sejam todos muito bem-vindos. Os meus convidados de hoje começaram a trabalhar juntos em 2018 na cidade de Santos, São Paulo, e recentemente trouxeram à tona o tema da ansiedade em sua nova música. Formado por 5 amigos, eles estão aqui para contar um pouco de suas histórias e também falar dos bastidores desse projeto. Vamos receber a galera da banda O Elo. Deixa eu adicionar eles aqui. Oi. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, tudo bem? tudo bom? E aí, gente, muita pessoa. É até difícil É saber isso, todo mundo. sejam bem-vindos. Ah, tem mais. Tem. Sejam bem-vindos, obrigado por ter aceitado o convite. E aí? Muito E aí, prazer, obrigado cara. por... Bacana. Valeu. Como é que tá a expectativa de vocês para hoje? Caraca, muito boa. Eu acho que a gente está muito pronto para falar do que a gente espera da banda em 2023, então acho que vai ser uma troca de ideia legal por conta disso. A gente tem muita novidade para soltar para o público também. Yes. Isso aí. Bom, o último lançamento de vocês, como eu estava falando agora na chamada, além de já estar em todas as plataformas digitais, né, que é a ansiedade, né, ela trata de um assunto muito importante, que infelizmente acomete milhares de pessoas por ano, né, que tem da OMS, tem estudo sobre isso. Como aconteceu a ideia de vocês abordarem esse tema na música? Cara, desde o começo da banda a gente procurava trazer assuntos muito... A gente queria usar a música para falar de coisas importantes, coisas que pudessem ajudar as pessoas desde sempre. Então a gente tem um clipe que foi voltado para autismo, que é de Maior que o Mundo, há muito tempo atrás. Tem clipes sobre liberdade de expressão, comunidade, diversidade, enfim. E ansiedade surgiu no meio da pandemia, quando a gente se esforçava para gravar as músicas num quartinho assim minúsculo, todos os dias. E todo mundo estava nessa situação de ansiedade, não sabia o que ia acontecer com banda, se era para seguir no mundo artístico, se não era, o que a gente ia fazer. E a gente resolveu resolvi escrever essa música num momento extremamente tenso e falei, cara, por que não tentar atingir outras pessoas para mostrar que, olha, tem maneiras que a gente tem maneiras de conseguir sair dessa situação, de melhorar, de se identificar com outras pessoas, saber que você não está sozinho. Então, acho que a ideia de ansiedade foi mais ou menos essa. A gente pegou a pandemia para começar a escrever ela, que foi um momento tenso para todo mundo, e a gente esperou o momento certo da banda se curar e mostrar essa música para o público, abrir o chat sobre ansiedade para o nosso público, saca? Sobre esse momento, por que vocês acharam que esse momento foi esse exatamente? O que sinalizou para vocês que era a hora de lançar essa música? Eu acho que foi o momento que a gente teve que regravar essa música pela 4ª vez. Sim. Que a música acompanhou um trajeto da banda de um quartinho para um espaço um pouco maior, aí de um apartamento para um escritório e de um escritório para o estúdio em São Paulo. Eu acho que quando a gente conseguiu gravar ela na qualidade certa, com as peças certas se encaixando, a gente falou, ok, é momento de lançar e de atingir a galera com isso. Sim. Legal. Gente, vocês podem ir revezando, tá? Quando quiser responder alguma coisa, podem ir revezando, tá? Vamos às perguntas. Bom, justamente a respeito dessa história dessa música, né? Que veio de uma experiência lá em Portugal, que eu vi sobre vocês, né? Muitas pessoas costumam buscar outras atividades, como esporte, arte, até mesmo a música mesmo, como uma forma de aliviar esses sintomas. A música, no caso, serviu para ajudá-los nesse sentido? Muito. Na verdade, essa experiência de Portugal foi minha quando eu fui morar lá por um tempo, assim, sozinho. Então, obviamente, eu tava, assim, bem mal, assim, de estar sozinho e tudo mais, longe de família, longe de amigo. Então, ela, assim, acho que serviu bastante para eu soltar aquilo, né, que eu tava sentindo no momento. E acho que aquela demo que a gente chama, né, hoje em dia, virou o que é a ansiedade hoje, né? Então, acho que sim, acho que serviu bastante para ajudar com isso. Sim. Os arranjos foram feitos pelo Neda nessa fase complicada e Sim. depois a gente começou a ter uma fase complicada, todo mundo junto e trabalhar junto em cima desse arranjo e saiu a letra. E essa música foi um grande consolo pra gente durante todos esses anos de trajetória e até chegar onde a gente conseguiu. Além de ter sido feita para ajudar as outras pessoas, também a produção dela foi para ajudar a gente. Acho que foi isso. Pode-se dizer isso. Ela ela é uma música assim que a gente tem
Lógico que a gente tem carinho por todas as nossas, mas a gente tem um carinho assim, muito especial por ela. Escolher a favorita é como escolher o filho favorito, né? Tem essa dificuldade aí. Exatamente. Não pode, né? Bom, e essa ansiedade foi por causa da mudança em si? Você lembra o que aconteceu? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Essa ansiedade que você estava sentindo foi por causa da mudança em si? Você sabe o que Sim, aconteceu? Também. Eu acho que eu tava indo pra outra coisa, sem ser música, sem ser nada, assim, mas era, tipo, tentando alguma coisa, assim, profissionalmente mesmo. Então eu acabei indo sozinho, então foi mais assim mesmo. Exigiu Foi muitos mais assim, sacrifícios ali, né? Sim, então eu tava, tipo, num momento em que eu tava, assim, nervos à flor da pele mesmo, eu precisava soltar aquilo, e eu já gravava algumas demos, assim, e tal, e aquele foi o jeito que eu encontrei, assim, no momento. Sim. Legal. Bom, vocês todos, exceto o Gag, né, que entrou há menos tempo na banda, né? Se juntaram como grupo em 2018, na cidade de Santos, certo? Eu queria fazer essa pergunta para que todos vocês possam responder, para que todo mundo possa conhecer vocês. Como foi que a música chegou até a vida de cada um de vocês e como vocês passaram a fazer parte da Oelo? Ou Começa aí. demorou. Pode Cara, tirar 0 em 1, se quiserem. minha mãe, ela é diretora de teatro e ela canta desde sempre. E meu pai também era músico, meu tio, meu avô, minha avó. Então, eu cresci no meio da música em geral. E minha mãe, e todo mundo de guerrilha, assim, músico de guerrilha, atriz de guerrilha, geral, assim, do underground total, desde da geração deles até hoje. E então eu meio que não tive muito pra onde escapar. E aí eu comecei a tocar bateria primeiro, depois eu comecei a cantar, depois eu comecei a tocar violão, guitarra. E por aí foi, desde os meus, sei lá, 7, 8 anos de idade, eu já comecei a tocar alguns instrumentos, assim, correr atrás de aprender. E você, Rafinha? Cara, minha história com a música, cara, começou, pra ser bem sincero mesmo, começou porque meu pai tava tocando uma música específica no quarto e eu falei assim, meu Deus, porque essa música me toca tanto, eu preciso muito tirar essa música, e aí eu vi ele tocando, assim. Minha família inteira já tem um pé na música muito bem, assim, tem uma base muito boa na música, minha madrinha já toca piano já há muito tempo, minha avó já canta, o meu pai já tocava na igreja, eu tocava junto com ele. Mas, cara, depois desse dia que eu vi ele tocando, eu falei assim, cara, eu preciso aprender a tocar isso, eu preciso sentir essa emoção e eu tá criando essa emoção por mim mesmo. E aí, daí pra frente, só aprendizado, só continuar a música. Gabriel? Cara, a minha entrada na música, eu tenho um piano em casa bem antigo que passou da geração do meu avô para minha mãe. Minha mãe tocava muito piano em casa, eu sempre via ela tocando. Ela tocava flauta também, que aprendeu na faculdade dela e tal. Então, assim, eu sempre tive um contato muito próximo e fui buscar aprender instrumentos, mas eu nunca parei em um instrumento e fiquei. Fui pulando de, tipo, piano para teclado, para guitarra, para violão, para baixo, para bateria. Eu sempre fui de instrumento em instrumento, até pandeiro eu acabei indo, só para você ter ideia. Então, assim, chegou uma hora que eu comecei a produzir música, aí eu conheci os meninos e eu acho que eu entrei para o Elo no sentido de sintonia de amizade, sabe? Tipo, o feeling do grupo e não só a música, sabe? Sim, então. Juninho? Eu sou o irmão mais novo, eu tenho 3 irmãos e todos meus irmãos tinham caminhos muito diferentes. Só que meu irmão antes de mim era o ovelha negra da família, então era que mais metia o louco, etc. E a primeira vez que eu vi ele foi com uma guitarra mesmo, que eu olhei para ele, eu vi ele com mais 3 amigos no quintal de casa, que era um fundinho de quintal mesmo. O som vazava tudo, vi 4 moleques tocando, ruim pra caramba, só que todo mundo rindo, se divertindo, via a energia. Já gostava muito de música, porque antigamente era da igreja, então eu via muito a parte de produção no louvor, né? Que é o quê? A galera tocando, a galera aprendendo, então aquilo foi me dando vontade, me dando vontade. Quando eu vi o meu irmão, falei, cara, isso é lindo. Foi quando em 2010 eu ganhei um violão dele, um violão todo ferrado, coitado, tá ainda mais ferrado agora, né? Mas foi ali que eu dei o start e falei, caramba, velho, isso alegra as pessoas, não só as pessoas que estão tocando, e sim as pessoas em volta. Então, por que não fazer isso, sabe? Foi algo que me chamou, pode dizer.
Acho que comigo, desde que eu nasci, assim, eu moro com meus avós, então meu avô é um cara que sempre teve banda, assim, desde moleque, e banda de rock and roll, assim, antigo. Então eu já cresci nessa casa com violão e guitarra espalhados, assim. Minha avó é artista plástica e pianista de música clássica também. Então acho que desde neném, assim, eu me vejo pegando instrumento, assim. Claro, quando a gente é pequeno, eu quebrei muito instrumento, né? Quando eu era criança, então acabou acontecendo pequeno, né? Mas acho que eu pego instrumento, assim, desde que eu me conheço por gente, assim. Então, acho que foi assim. É muito louco, cara. Acho que todo mundo da banda começou muito cedo nessa parada. Todo mundo de berço de música, né? E todo mundo é de família, né? No caso, né? No caso, você parou de quebrar há um tempo, né? Você só toca, né? Agora faz um tempo que eu não quebro um instrumento. Bom, falando agora dos marcos da banda, foi um dos grandes marcos foi a participação em eventos, né? Claro, né? Como foi o Santos Rock Festival, por exemplo, que juntou vários grupos, né? Formados na cidade, como Jota Quest, CPM 22, Capital. Como foi essa experiência, pessoal, de bastidores, de se apresentar lá? Cara, foi muito louco, porque esse festival especificamente foi um concurso que teve em Santos e a gente foi o primeiro show do Caneda com a gente e foi muito louco porque a gente tinha acabado de cancelar um evento, ficou muito chateado, muito mal. E aí surgiu essa oportunidade de participar desse concurso. A gente conseguiu mais de 700 votos da galera de Santos. Caramba. E para uma banda de rock, a gente ainda tinha um número expressivo no Spotify já, e tava começando a crescer. Pra gente foi um marco gigantesco, tipo, de tantas outras bandas incríveis que tinham na cidade participando do mesmo concurso, a galera foi na gente, assim. E foi doideira, né, Sim, mas acho que, assim, foi um show... a gente, óbvio, a gente marcou de fazer esse show e tal e tudo mais, a gente sabia que ia ser um mega show e tal, mas eu acho que eu não tava preparado, assim, em subir naquele palco e ver tanta gente. Então, tipo, acho que foi pra 2.500 pessoas, assim, mais ou menos. Então, na hora que eu subi no palco, eu peguei a escala. Só que aí não tinha mais o que fazer, né? Então a gente foi se jogar. Então, mas foi muito bom, assim, foi um show muito bom. A gente tava tão despreparado que a gente preparou um set específico, acho que era de 7 músicas, e no final a galera gostou tanto que o cara falou, não, pô, toca mais uma. A gente nem tinha o que tocar ainda. Toca mais uma, a galera tá pedindo, dá tempo e tal. Vocês improvisaram na hora? Ou não? A gente tinha aí uma na manga ainda, né? A gente sempre tem uma assim, né? Então foi uma boa ideia. A gente toca meio na brincadeira, aquelas músicas de brincadeira de ensaio. Porque no começo, pra gente era tipo, cara, como assim? A gente vai tocar no Santos Rock Festival? A gente não tava pronto mesmo pra isso. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência do caramba, assim. Doideira, tinha gente... Isso aí é checklist da mala, né? Sempre leve uma música a mais. Exatamente. Hoje a gente tá pronto pra isso. Moldoso. Até 3 se bobear. Não, pô, tem um set todo aí pra gente ficar. Não, até 3 músicas a mais depois do set. Esse foi o primeiro evento, assim... Foi o primeiro evento maior que vocês participaram? Vocês já tinham participado de outros? Maior público, sim, mas acho que expressivo pra gente não foi o primeiro, porque a banda começou basicamente em outro festival em Santos, de banda, só que não era com votação de público, era disputas de bandas mesmo. A banda meio que se formou nesse festival, né? Exatamente. Pra falar mais ou menos assim. E aí, uma banda que tinha começado naquele festival, a gente chegar na final, a gente chegar num palco que é um belo teatro lá de Santos, que é o do Sesc, que é um palco muito bonito. Ver muita gente e a gente ter ficado em segundo lugar para uma banda que tinha 2 meses e as outras bandas lá tinham pelo menos 2, 3 anos. Foi bem louco, foi bem especial, foi muito grande pra gente. E foi louco que nessa música aplaudiram a gente no meio da música. Não tinha nem chegou ao final da música, a galera já tava aplaudindo. Eu falei, caraca, que doideira. Terceiro show que a gente tinha feito em 2018. Tipo, acho que foi um dos mais expressivos, assim. O Santos Rock Festival e a final do Festival da Juventude, pra mim, foram, tipo assim, os highlights da banda. Vou te falar, a gente devia ter ganhado o Festival da Juventude. Fala assim. Foi roubalheira isso aí. Tem um vídeo desse festival no YouTube, da música O Tempo, que é uma música do primeiro álbum. E é tão louco que a gente vê esse menino aqui, que é o Rafa, tocando guitarra com um arco de violino. Nesse show, cara, foi doideira.
É estranho, Pô, mas muito fez legal. fez um mix de instrumentos, né? Eu acho que isso reflete muito quanta afinidade a gente tem com a música, sabe? Tipo, a gente gosta de experimentar as coisas. Tanto é que hoje em dia a gente tá numa produtora independente porque a gente quer experimentar as coisas da música, né? Não quer ficar simplesmente preso numa ideia que alguém falou que tem que seguir um padrão. Não, cara, a gente testa tudo, tá ligado? E eu acho que, sério, pra mim, hoje em dia, a Well é a minha banda favorita. É, a minha banda Várias bandas que favorita eu também. É. E esse segundo álbum é uma Sou bagunça. suspeito pra falar isso, né? Mas. Essa suspeita. Total. Gente, sobre esse festival que você falou que vocês praticamente se formaram ali, vocês já se conheciam quando foram pro festival? Se conheceram lá? Como é que foi? Cara, o Elo surgiu como uma dupla. Eu e o Rafa trabalhava numa escola que eu fazia cursinho. Então a gente se aproximou muito ali. E de cara, assim, nossa primeira conversa já foi sobre música. Nossa primeira conversa já era tipo, cara, vamos sair daqui da escola e vamos direto pra casa compor umas músicas junto e tal. E foi aí que surgiu. Eu e o Rafa já era muito amigo. O Nunes fazia teatro comigo, então a gente já era parceiro desde pequeno também. E era teatro musical, então a gente estava envolvido. É, também teatro sempre. musical, então a gente já tocava, já Tinha cantava sinergia. junto. E aí começou a engrenar. O Neda era amigo do Rafa pra caramba, então fui puxado. Aí a gente veio pra São Paulo, conheceu o Gag. Então tudo foi a base da amizade ali, vou te falar a real, cara. E caminhada, né? E caminhada. Acho que foi amizade e caminhada. Porque é Foi difícil você achar outras pessoas que levam a sério música. E quando a gente se conheceu, todo mundo já tava afim de levar a sério. Então aí até hoje. Bom, mas você tinha outras experiências, assim, fora, antes da banda? No caso, você tinha passado por outras música? experiências? É, Com música. música em geral. Cara, eu desde 15 anos, assim, eu tenho banda, assim. Então, eu comecei com uma banda que chamava Hadas, com uns amigos meus da escola. E, assim, 2 músicas gravadas. A gente fazia um show a cada 3 meses, assim. Não era nada sério, né? Mas sempre tive, assim. Aí acabou essa, aí montei outra, aí montei outra. Aí foi indo. Eu acho que o cenário de Santos, assim, da É. molecada era sempre assim. Todo mundo tinha uma banda. Eu tive uma banda Waze também. É. Tinha meu grupo de teatro, que era de teatro musical, que eu participei desde os 10 anos. A gente começou fazendo teatro lá na favela de São Vicente, na Vila Margarida, bem na margem de São Vicente. E aí, aos poucos, esse grupo foi crescendo, todo mundo tirou DRT junto. E minha caminhada foi a mesma coisa. Bandinha, teatro. É, eu acho que Clássico dá de pra Santos. nascer aquela banda que vai nascer com um nome e vai fazer sucesso com aquele mesmo nome, sabe? Você vai transformando Sim. também. Vocês tiveram alguma? Eu só tocava no louvor, eu tocava na igreja, experiência dali, Gag. Cara, eu cheguei a tocar em igreja também, bateria, eu tocava em igreja, não era nem baixo. Mas eu também tive a minha bandinha da escola, na época da escola a gente chegou a ganhar uns 2 ou 3 concursos da escola, tá ligado? E chegamos a se apresentar em uns bares que era tipo assim, pô, ganhava o concurso, podia se apresentar em tal bar, tal dia. Aí a gente tocava assim, mas não era nada que, pô, se enxergava um futuro, sabe? Acho que era mais um hobby ali do momento. Eu desde os 15, 14 anos já tava com banda, já tava tocando guitarra em igreja, já tava fazendo caralho a 4 já. Mas, cara, eu acho que é caminhada, tá ligado? Tipo, tudo que a gente viveu, que a gente tem aqui, foi pra colocar em prática na Uelo, sabe? Tipo, e aí, tá ligado, né? A gente sempre agrega, né, essas coisinhas assim. Ou seja, todo mundo viveu pra música aqui. Basicamente. Falei? Pô, eu acho que, tipo assim, quando a gente tá na época da escola que forma essas bandas, a gente tá fazendo mais porque gosta de Pelo música, esporte, quer tocar, né? tipo, cover e tal. Total. Agora o Elo já é uma parada muito mais artística, sabe? A gente não tá fazendo só porque a gente gosta de tocar. A gente quer, tipo, Tem um conceito, transparecer né? a nossa arte, entendeu? Tem um conceito. Sim. Por trás A da gente se Uelo preocupa toda. bastante com isso, assim, na questão estética, até visualmente falando, porque os meninos têm a Barry também, que é produtora audiovisual. Então, pra gente, cada detalhe é um detalhe muito importante. A gente liga muito no show a experiência do nosso público. Então, a gente planeja coisas tipo, pô, talvez lançar um perfume pra galera sentir o perfume e conectar com a música, entendeu? Coisas do tipo. A gente quer inovar o cenário da música mesmo. Acho que toda essa experiência, desde pivete até hoje, todo mundo passou por um filtro
dentro desses projetos externos, onde a gente foi descobrindo pessoas que não queriam seguir o caminho da música, pessoas que sonhavam, que iam atrás, e aos poucos a gente foi se identificando mais com a galera que sonhava e queria ir atrás da música com A gente força. fez um funil bem E seletivo, acredito que daí que surgiu a Uelo mesmo, assim, dessa origem. Bacana. Obrigado, Uelo. Bom, pessoal, além do ritmo de vocês que costuma flutuar entre o indie, pop, rock, né? As letras também são uma parte muito, muito característica, pois transmitem mensagens sociais importantes, como focar na ansiedade, na esperança, que falam também. Geralmente, como costuma funcionar o processo de composição de vocês e qual é o elemento que não pode faltar numa música da banda? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Eu acho que tem uma coisinha que não pode faltar. Subjetividade. Legal. Tá. Quando uma música é feita, a gente quer atingir de um jeito, mas a gente não quer colocar exatamente o que a gente quer mostrar. A gente quer abrir um caminho para a pessoa levar como vai ser colocada para ela, sabe? Isso casa com o que a gente falou da última resposta também. A gente acaba sendo muito chato com detalhes, entendeu? Então, assim, quando a gente, em letra, por exemplo, quando o Lobo faz uma letra, eu percebo que ele nunca dá logo tudo de cara, assim. Então, a gente deixa um pouco para a imaginação, para a pessoa ir conectando e tudo mais, assim. Então, a gente nunca gosta de... A gente pensou numa ideia, a gente não vai dar logo de cara. A gente está sempre pensando de uma forma em que quem está ouvindo ou quem está vendo o clipe, ou sei lá, aproveite acho que assim, entre mais na obra, assim, né? E desvende um pouco mais antes de receber tudo de mão beijada, sabe? Eu acho que o meu processo de composição das letras da Uelo é como se fosse um chat aberto. Eu já troquei essa ideia com os moleques. Eu escrevo as músicas para abrir uma conversa com o pessoal. Então é tipo, qual que é o meu pensamento? Isso se estende para qualquer tipo de música. Então, vou escrever uma letra sobre ansiedade, que é o que eu tô sentindo que eu quero falar agora. Ou eu vou escrever uma letra sobre término, ou sobre saudade, ou sobre fundo do poço, ou sobre felicidade, família, enfim. Toda vez que eu penso em qualquer tema desses que o arranjo me faz sentir, eu abro uma conversa. Então, essa parte da subjetividade eu boto naquela letra o que eu sinto sobre aquele tema, o que me faz melhorar quando eu falo sobre esse tema, e eu abro essa conversa com a galera. Quando a música sai, eu quero ouvir quem se identificou, quem discorda de mim, quem tem outro posicionamento, quero ver quem tem coisas a acrescentar dentro daquilo que a gente falou. Então, para mim, todas as músicas são trocar opiniões, no caso, né? É uma conversa. Sim, ela se identifica, né? A palavra, o objetivo. Para gerar debate mesmo. Exatamente. E de forma mais técnica, assim, porque a gente falou de uma forma conceitual, que é a subjetividade, mas de forma técnica, eu acho que o que a gente nunca pode deixar passar é a preocupação fina com a timbragem dos elementos, porque a gente se preocupa muito com essa questão estética e detalhista. Então, por exemplo, acho que foi até em Ansiedade, a gente deixou o snare, né, que seria a caixa da bateria, com um timbre que, assim, quando você olha, você entende que é proposital que tá aí, entendeu? Ele não é o primeiro timbre que a gente encontrou. Sim. A gente construiu aquele timbre. Inclusive, tem uma música que, cara, a gente só não terminou ela ainda porque a gente tá martelando o timbre e ainda não achou o perfeito. Inclusive, em Ansiedade, no começo de Ansiedade, né? A gente coloca um solo de piano no começo, mas tem aquela ambiência que a gente quis trazer, que é justamente a ambiência que é ouvida no começo da música, da Ansiedade, é justamente a ambiência de nós dentro do estúdio aqui onde a gente tá agora. Se você parar para prestar atenção no início de Ansiedade, a gente gravou isso realmente, tá? O Foley, né, que chama, que seria uma ambiência. A ambiência do que realmente estava acontecendo. Então você escuta abrindo a porta do estúdio, a gente puxando as cadeiras e dando rec, que daí começa a música, entendeu? Sim. Isso é tipo, abrimos nossa... vocês agora. Vocês então, estão dentro desse universo. É nesse nível de detalhe que a gente gosta de chegar. Então, assim, trazer realmente quem tá ouvindo para dentro ali, entendeu? E, tipo, a pessoa em si tentar compreender o que tá sendo ouvido ali, entendeu? Sim. Sobre essa questão de temas que vocês falaram, dos temas que vocês vão abordar na música também, você, como eu estava falando, que deixou de ser uma brincadeira para ser algo mais sério, né? Para ser algo profissional, né? Ao Elo, perdão. Nesse caso, vocês costumam seguir apenas pelo que vocês querem escrever, pelo que vocês sentem, ou vocês já pensam também mais no mercado? Tipo, o que está em tendência agora? Qual caminho que vocês mais seguem? Ou mercado?
é um grande equilíbrio entre os dois. Também porque, assim, a gente tá, obviamente que a gente tá sempre ouvindo o que tá em alta e tudo mais, só que a gente filtra muito, porque, óbvio que a gente não vai sair fazendo um funk ou um pagode ou o quê, porque também Não não condiz com a encaixa gente, com a né? banda, Nossa né? Então, mas realidade. assim, a gente sempre tenta pegar o que está em alta e talvez tentar transpor para o nosso som, Estudar, entendeu? né? Como que a gente pode colocar isso no nosso som? Então a gente estuda e tenta e erra e tenta mais uma vez e erra de novo e tenta de novo. Então, para chegar naquela pedra lapidada que a gente chama de música para lançar. Não, e tem Entendeu? músicas nossas que tem 3 versões diferentes. Tipo, Então, Distante, tem a primeira versão do Neda, tem a segunda que a gente fez de novo e tem a terceira final, que e é... essa música até é engraçado a gente falar porque ela começou sendo feita lá atrás, lá para 2018 também, com uma versão que eu fiz. Aí a gente viu que o mercado tinha mudado completamente, então a gente acabou refazendo ela para uma segunda versão. E depois, de novo, agora em 2022, né, 2023 agora, a gente acabou refazendo de novo, lógico que com a mesma essência da música, a mesma alma ali, mas refazendo ela para caber melhor no ano que ela seria lançada, entendeu? Nossa, então, tipo, a gente tem demos aí de 2017, só que a gente, prestando atenção no mercado, a gente vai atualizando ela para conseguir lançar quando a gente quer. Quer lançar um conceito de 2017, o álbum está sendo produzido há 4 anos. Essas músicas foram compostas desde 2017, 2018. Então, pegar isso tudo e lançar em 2023 da maneira que estava lá no começo... seria um erro. É um tiro no pé. Né? Demais. Mas também a gente tenta achar muito equilíbrio em cima disso, porque a gente tem uma consciência plena de que quanto mais alternativa e conceitual a gente for, menos comercial vai ser a música. Só que não adianta a gente disparar focando no comercial, porque a gente impede o nosso lado artístico de fluir, sabe? Exatamente. Tem um limite, eu acho, nessa atualização de uma música que foi criada em 2017, 2018, sei lá, para hoje. Tem um certo momento em que você mudou tanta coisa que você mudou a alma da música. Ela já não é mais aquela música. Então, nesses momentos eu até prefiro guardar aquela música, não lançar agora. E algum momento vai chegar a hora dela ser lançada. Entendeu? Legal. Bom, isso que vocês falaram porque isso na verdade é um prazo de validade, né? Porque as tendências mudam de um dia para o outro, nesse caso. Fazer esse acompanhamento é um grande desafio? Você está sempre acompanhando isso no dia a dia? Principalmente pelo gênero da banda. A gente é uma banda pop, mas é uma banda rock, mas é uma banda alternativa, mas é uma banda indie. A gente gosta de experimentar, tanto que a gente sempre fala que nossa maior referência é The 1975, porque os caras conseguem fazer um pop que me remete aos anos 80, mas aí daqui a pouco tem uma faixa extremamente rock and roll naquele álbum. Então, é difícil pra caramba. Mas acho que faz parte da essência da UELO saber se flexibilizar de acordo com o público também. Fazer você ouvir algo que você queira ouvir, que você sinta confortável ouvindo. E eu acho que isso deixa mais legal também, né? Acho que se fosse só fazer música, talvez perdesse a graça uma hora. Talvez. Se a gente fosse fazer só o que a gente realmente gosta e tá na nossa cabeça, então pra que a gente tá fazendo música para um público, né? A gente quer acho que o desafio deixa mais legal, eu acho. Bacana. Bom, especificamente sobre essa música Ansiedade, como a gente falou, ela foi criada uma experiência de vocês, né? Mas em relação a ela, vocês chegaram a pesquisar mais sobre o tema, né? Ou foi puramente baseada na própria experiência, no caso? Cara, eu tenho diagnóstico de ansiedade há pelo menos uns 8 anos. Sim. Então, é algo isso que eu ia falar. É um diagnóstico realmente de saúde mental, né? Eu ia falar se vocês chegaram a pesquisar ou se realmente foi uma experiência própria, né? Foi muito aquilo que eu te falei, a parada do subjetivo. Eu contei para as pessoas o que me atingiu ali dentro. E a frase principal da música, por incrível que pareça, para mim é o tá tudo bem, o que eu sinto tanta gente sente por aí também, não vou mentir, se eu pudesse eu ajudava todo mundo por aí. Porque a ideia é, ao longo desses 8 anos com essa maldita doença, eu aprendi tanta coisa que talvez com uma música, mesmo que falando superficialmente daquele tema, as pessoas possam ouvir e falar, poxa, eu também já senti isso, mas olha lá, ele conseguiu, ele tá bem agora, e realmente eu estou bem nesse momento. Tanto que o momento da música ser lançada foi um momento que passou tudo e a gente falou, olha, a gente tá bem, a gente consegue gravar essa música no estúdio, a gente consegue fazer um clipe com ela, a gente tem uma assessoria de imprensa, olha que foda, a gente nunca imaginou isso em tão pouco tempo. Então, se baseou numa experiência pessoal, mas uma experiência pessoal de alguém que
tratou e procurou como tratar e tentou ficar melhor cada vez mais e se apoiou na música e nos amigos, e que hoje meu maior desejo é ajudar essas pessoas também. Então, quanto mais gente ficar melhor, mais pessoas podem ajudar outras a ficarem melhores. E no próprio clipe também a gente fez uma espécie de documentário no nosso clipe, onde a gente colocou experiências também pessoais de outras pessoas, de amigos nossos, de pessoas também que estão nesse meio de rede social. E a gente colocou as experiências pessoais dela, porque acho que também o público se identifica muito com essas pessoas. Então, tipo, quando alguém fala sobre algum sintoma, a pessoa fala, nossa, eu sinto isso também. Entendeu? Então, a gente quis basear essa parte de experiências pessoais para as pessoas se identificarem e a gente abrir essa conversa com elas. Uhum. Bom, Gag, antes de você se tornar membro da banda, você ia trabalhar como produtor musical, certo? Tecnicamente, como você classifica que esteja a banda O Elo hoje em relação a vocês todos? Qual a experiência que o público poderá receber nos próximos meses desse ano? O que vocês acham? Por aí. Certo. Eu acho que assim, desde que eu conheci os meninos, esse momento desde que eles entraram na gravadora, eu entrei para a banda, até o momento que a gente está, foi um período de muito amadurecimento da banda. E 2023 a gente vai entrar com foco em fazer shows maiores, em lançar o nosso segundo álbum. E já começamos, inclusive, o terceiro álbum, porque a gente já almeja muito o que a gente quer lá na frente, que é amadurecer mais ainda e trazer para o público uma modernização das tendências do passado, que seria o emo, o punk, até o indie mesmo, que é uma questão mais atual, mas assim, de uma forma moderna e autêntica. Porque como a gente produz, a gente tem uma vantagem, porque a galera toda aqui entende até de produção, sabe? Então, assim, a gente tem uma vantagem que é assim, ser autêntico não é uma dificuldade muito grande pra gente, porque a gente senta no computador e começa a deixar nossa criatividade falar, entendeu? Não é como se a banda entrasse no estúdio, onde ele já tem a composição, grava uns instrumentos, deixa umas tracks com o produtor e já era. Não, tem todo um trabalho a ser feito. Inclusive, ontem mesmo, do nada, a gente começou uma música e terminou a música em menos de 2 horas. Ele começou fazendo um eletrônico. Tipo, só pra você ter ideia, eu gosto de produzir umas músicas só pra trabalhar minha cabeça na criatividade e tal, dar aquela refletada. Eu comecei com uma melodia pra uma música que ia virar um techno, tipo, uma música eletrônica, o gênero techno. Só que o Gabe ouviu aquilo e falou, e se eu cantasse nisso? Aí a gente começou a adaptar aquilo que eu tava começando pra algo mais o elo. Então, tipo assim, trazendo elementos tipo pad, que a gente usa bastante, pianos analógicos, que acho que a Uelo traz muito essa questão de instrumentos analógicos e vintage, né? Acho que é até uma boa característica bem fixada, assim, da Uelo. A gente usa muito elemento, tipo, dos anos 80, por exemplo, pad, sim. Só que de uma forma moderna, sabe? Até como bastante referência do The 1975 também, que acontece bastante lá. Então tem muita música que nasce assim de forma inesperada, realmente. Então, lá mexendo acaba nascendo. Tanto faz foi uma música inesperada também. Sim, sim. Cara, vou te falar, ela é muito autêntica. É tipo assim, em algum momento muito específico sai algo muito bom. Essa é a questão. A gente nunca espera quando vão sair as músicas boas. Se a gente senta... Tu lembra como a gente fazia no ano passado? Às vezes eu e tu sentava na frente do PC. Vamos compor? Vamos. Nós ficava 3 horas na frente do computador. Aí pedia a Mac, comia. Puta, não tá saindo. Vamos trocar o type beat. Vamos trocar o time. Nada flui. Agora, tem momentos que é tipo... Gag, tu fez uma linha de piano. Eu preciso cantar isso agora. E grande parte das músicas da Uelo são assim, saem de momentos espontâneos. Mais espontâneos e inesperados. Tipo, cara, tu fez um eletrônico, vamos transformar num pop punk, vamos transformar num indie, num acústico, sei lá. Mas já aconteceu também da gente se juntar no estúdio, ligar os instrumentos e do zero, todo mundo vai criando ali na hora. E dá 30 minutos a gente já tá, tipo, criando a estrutura do som, sabe? Acontece também. Show pra caramba. E falando nisso, Tanto Faz vai completar 1 ano agora em fevereiro, né? Vocês falaram que ela surgiu por acaso. Como é que foi que ela apareceu? Cara, era um dia que era extremamente improvável a gente parar pra compor uma música. Só que aí eu e o Jay, que é um dos produtores daqui, que é o cara que fez o feat, a gente saiu pra tomar uns drinquinhos e conversar sobre a vida, todo mundo naquele clima de ano desesperador que foi 2021, né? Sim. E aí, 2022,
comecinho de 2022 ou foi 2020? Era Não, começo de 2022, né? 2020 e E aí a 2021 gente foram os piores, né? Fez pandemia. saiu, trocamos uma ideia de vida, cada um falando das suas experiências de vida. Eu tava acabando de conhecer os caras aqui no estúdio. E aí quando a gente voltou pro estúdio, eu falei, mano, vamos fazer uma música, vamos. Aí eu mostrei pra ele um type beat que eu ouvi e do nada a gente fez essa música em 2 horas. E tava pronto, tanto faz. E a gente olhou e falou, caraca, peraí. Isso é uma mistura de trap com pop punk, com tudo. E em 2 horas a gente, tipo, nem... E foi. E foi. Foi doideira. Foi de conversa de bar. Música de conversa de bar. Depois só deu aquele tapa pra virar uma Não. música ao elo e A gente deu aquela, né? Boa, regravada. E foi. Tudo. É bom, tem um processo elo pra ela virar uma música da banda. Bom, tem um mercado bastante rico aqui no Brasil, tanto em variedade como no consumo, é justamente fonográfico, né, que a gente está falando, tem muita variedade. Nesse caso, por mais que tantos artistas lancem novidades por dia, assim como acontece na moda, por exemplo, sempre tem tempo para reinventar como grupo, Eu acho. algo novo. Eu acho. Sim. É o que a gente busca. Eu né? acho porque é arte, né, cara? A arte acho que nunca tem Não tem limite. e não vai ter um momento que a gente vai virar e falar, acabou, não tem mais pra onde a gente ir, entendeu? Limite é mais Eu acho que essa é a graça, né? Eu acho, da música, da arte em geral, né? Na Cada verdade, um tem o que trazer ali, algo novo pra trazer, né? Que a gente nunca viu, então... eu acho que nem só da arte, é da vida. Se reinventar é a graça. O que adianta você ficar, às vezes, a partir dos seus 40 anos, ficar até os 60 fazendo a mesma coisa? Por que isso não se reinventou durante 20 anos? Por que isso não pode ser feito em outras coisas? Então, para mim, a graça de tudo é você se reinventar. E aí, Porque o que aconteceu hoje vai mudar quem você é amanhã. E o que vai acontecer amanhã vai mudar daqui a 10 anos. Então, eu acho que é necessário se reinventar. E a arte é vivência, né? Grande parte das coisas que saem da gente vem de referências que a gente escutou desde a barriga da mãe até agora, saca? Até 20, 30 anos depois. Então, essas referências vão se juntando e tornam a tua vivência uma bagagem absurda Sim, pra arte. isso é importante também para o processo de criação da Uelo, cara, porque, tipo assim, vou dar um exemplo de nós três aqui, por exemplo. O Gabe, ele tem uma referência do emo mesmo. Todos nós temos, mas o Gabe tem uma referência muito vocal da estética emo. O Neda, hoje, é um cara que escuta músicas completamente alternativas e ele curte um gênero que chama garage, que é uma parada que, tipo assim, muita gente, se você perguntar, 95% das pessoas não vão fazer ideia do que é, e o Neda escuta e conhece muito de garage de vários artistas. Já eu gosto tipo de uma pegada eletrônica alternativa, só que eu também gosto muito de trap, ainda tenho todas as minhas referências por conta de ser produtor musical, então tipo, a gente sempre tenta deixar um pouquinho de cada um nas músicas. Aí chega o Nunes com um riff, chega o Flakes com outro riff, e a junção das 5 cabeças acaba virando ao elo, entendeu? É isso que dá a nossa cara. E a gente soube harmonizar cada lado de cada um, né? Casou muito bem o casamento, ao elo, família. Sim, a gente tá casado há doideira. 5 anos. É aquele exemplo do perfume que vocês falaram, né? Busca um pouquinho de cada um, vira uma essência única. Exatamente. Exato. Exatamente. Bom, a respeito da ansiedade, a OMS, assim como várias reportagens já comprovaram, que o Brasil possui o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. E, infelizmente, muitos ainda enxergam a saúde mental como um tabu, né? Não levando a sério, ou acaba sendo visto apenas como um clichê. Na opinião de vocês, inclusive de você que ficou 8 anos, né, com a ansiedade, a música ela poderá ajudar as pessoas a se abrirem mais o olho para esses casos, principalmente com a promoção que vocês estão tendo junto com os influenciadores, lá no clipe, toda a divulgação da música. Ela pode ajudar mais as pessoas a olharem com um novo olhar para a saúde mental? Cara, eu acredito que, assim, é um tabu, sim, com certeza, mas é um tabu que está sendo tão comentado hoje em dia que, pelo menos da minha geração para baixo, a galera já tem muita consciência. Já os meus pais, por exemplo, que são mais velhos e tal, eles não têm tanta consciência do que é ansiedade. Então, você fala, pô, faz um psicólogo, eles vão falar, não preciso. Você entendeu? Agora, a galera da nossa geração comenta muito sobre o assunto. E quanto mais os artistas, que são porta-vozes de assuntos importantes, posicionamentos políticos, etc., tocarem no tema de ansiedade e de outros temas importantes,
mas vai reforçar na cabeça da galera da nossa geração e do nosso público a importância sobre o tema. Eu acho que é um tabu por não ser muito falado, né? Então, tipo, quanto mais a gente falar e quanto mais cada um der o seu depoimento e tudo mais, as pessoas forem entendendo que isso realmente existe, né? Porque para deixar de ser um tabu, acho que quanto mais isso for feito, mais ajuda. Sim. Exatamente o que a música faz, é abrir essa conversa. A gente jogou a ansiedade, como a gente falou, abrir a conversa para as pessoas discutirem, para pautarem isso. Hoje em dia no Brasil existe um movimento muito forte de música ser entretenimento por entretenimento. A gente quer ouvir música na balada, numa festa, num rolê, e às vezes fica um pouco de lado bandas e artistas que usem a música para passar dessa página do entretenimento e entrar num lugar mais reflexivo também. Eu quero ouvir algo que, mano, eu vou ouvir para relaxar, para descansar, mas eu vou refletir em algum momento daqui 5 dias, subconscientemente, sobre a minha saúde mental, ou sobre a minha família, ou sobre o lugar que eu tô, o que eu sonho para minha vida. Então, a nossa ideia é isso, construir algo pop e que muito discretamente faça as pessoas pensarem, mesmo que elas nem lembrem que foi a música que pôs aquela plantinha, aquela sementinha na cabeça, entendeu? A gente quer passar dentro da música só por puro entretenimento e entreter e fazer a galera refletir e conversar com a gente também. E ao mesmo tempo curtir o som. E ao mesmo tempo curtir o som. Sim, bacana pra caramba. Isso é, por exemplo, depressão, por exemplo, de outro diagnóstico, né? Que o pessoal acha que é uma tristeza apenas, né? Tem essas questões inúmeras. Como sempre, no final de cada entrevista, eu costumo deixar uma pergunta um pouco mais reflexiva. Agora que eu conheço vocês, vou ferrar todo mundo. E como vocês são um grupo, ela também vai para cada um de vocês, tá? Cada um pode responder, se achar. Considerando toda a trajetória de vida de vocês, que vocês falam que vem da família, né? A música, né? E o que vocês estão alcançando hoje, vocês já pensaram em como teria sido a vida de vocês se não tivessem conhecido a música? Sim, eu ia ser professor, que eu já era antes. Fala sério. Cara, se eu não tivesse conhecido a música, eu acho que eu não seria tão feliz, sabe? Eu continuo fazendo as coisas que eu gosto, que eu curto, mas eu não sentiria o que eu sinto hoje, tá ligado? Cara, eu tenho uma relação com a música que, assim, eu demorei muito tempo desde que eu conheci a música para entender o quanto a música e a arte impactam na minha vida. E assim, se não fosse a música, eu acho que eu provavelmente seria atleta ou alguma coisa relacionada à saúde física, porque tá muito atrelado com a saúde mental e eu sou muito, tipo assim, em prol da vida, da natureza, etc. Então, acho que assim, tanto você ser atleta e cuidar da sua saúde física e mental, tá muito atrelado com você ter uma vida boa. E essa conexão sua com a tua vida e com a natureza é a mesma conexão que eu sinto com a arte e com a música, entendeu? Então, acho que tá um pouco relacionado de certa forma. Eu sempre tive esse lado de querer conversar com as pessoas, direto ou indiretamente, para ajudar. Desde uma música, que é atualmente o meu foco principal e minha paixão, tanto que eu penso em futuramente fazer um curso chamado Musicoterapia. É um curso que está crescendo bastante aqui em São Paulo. Mas caso a música não estivesse na minha vida, eu ia tentar ir para alguma área de psicólogo, alguma área para tentar conversar com as pessoas e ajudar de uma forma mais direta. Tu ia ser prefeito. Ele é o vereadorzinho da banda. Ele conhece todo mundo, esse moleque. Eu dei muita dica. Eu acho que eu sou formado em arquitetura, provavelmente eu estaria trabalhando com arquitetura ainda. Eu cheguei brevemente a trabalhar com arquitetura, mas eu vi que não era muito para mim. Mas é isso, me formei. É isso, tenho um diploma. Eu acho, cara, parando para pensar no que seria minha vida sem a música, eu acho que uma coisa que eu percebo muito, e é bem mais intenso do que vocês imaginam, é que a música me causou sensibilidade. Total. E isso, quando você tem sensibilidade dentro da música, independente de orientação sexual, identidade de gênero, quando um ser humano tem a sensibilidade artística, você consegue se relacionar muito melhor com as pessoas. Então, a relação que a gente tem, a amizade que a banda tem entre si, é uma amizade entre menininhos héteros brancos que você não vai ver em lugar nenhum, porque a gente se respeita, tá ligado? A gente se trata como se fosse família mesmo. A gente tá grudado o tempo inteiro, todos os dias, e raramente a gente treta ou discute, nunca saímos na mão, que é um grande avanço. Com outros, né? Entre nós e com outros também. Então, eu acho que a minha vida sem a música talvez não seria triste, talvez não seria nada disso, porque
eu não teria a sensibilidade de entender o que é a falta da música na vida de alguém, saca? E a sensibilidade que isso trouxe pra minha vida, a relação que eu tenho com as pessoas ao meu redor, essa parada da família que nós criamos aqui, tipo, mesmo todo mundo sendo muito diferente um do outro, é algo que com certeza foi a música que me deu o tato de dar, sabe? O tato. O tato. Bom, pessoal, esse ficou o fim da nossa entrevista. Queria muito agradecer a vocês novamente, me diverti pra caramba, a conversa foi ótima. E para quem conheceu vocês a partir de agora, né? Onde é que a gente pode acompanhar melhor o trabalho da banda? Redes sociais, plataformas, onde vocês estão? Cara, @Banda Uelo. Estamos no Instagram, estamos no YouTube também, no Spotify. Só procurar a Banda Uelo. Tem muita coisa pra sair. Dia 18 de março tem show da Uelo com a Fresno, em Santos, no Arena Club. Fiquem de olho, que o show vai ser muito massa, muito Estarei mesmo. lá. Eu também vou estar lá. Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. A gente vai estar postando aí os flyers, os links. Tem muito show pra rolar ainda até março. E a gente espera vocês nessa caminhada aí. Também E nesse mês vocês? tivemos bastante planejamento, então se preparem em breve para as plataformas digitais. Vai ter música nova vinda. Mas eu tenho uma dica de ouro para os fãs da Uelo. Como a gente se preocupa bastante com a questão estética e visual da parada, escutem nossa música, mas assistam também o clipe, porque a gente se preocupa muito com a experiência. A gente considera que o clipe complementa a música, porque a gente entrega a obra completa quando você assiste o clipe escutando a música. Meu favorito é Tanto Faz. Qualquer um dos dois. Ou os dois. Assiste os dois. Todo mundo escolhendo o filho favorito. Bom, então foi isso, pessoal. Muito obrigado mesmo por terem vindo. A gente agradece. E, gente, para quem perdeu uma parte da entrevista ou quer rever, tá aqui no Instagram, fica salvo, tá no YouTube Reprise e também Luca Moreira Entrevista no Spotify e Amazon Music. Até a próxima, pessoal. Valeu mesmo. Beijo. Obrigadão. Valeu, cara. Beijão. Valeu. Tchau.